Ele diz que a igreja no Brasil tem uma atuação política maior, ele fala aqui em igreja católica, tem uma atuação maior do que se pensa. Eu vou conversar com Luiz Mir. Também, bom te ver. E o negócio lá de 70 tem a menor importância. Não, mas você primeiro que você foi correto, quer dizer, há uma confusão. Eu me fiz a associação de ideias lembro do ministro Euclides Conde de Oliveira, que ele tinha um cabelo escovinha, Mariner, que era o ministro das comunicações. Eu me lembro de um discurso dele, anunciando e tal, e fiz a associação de ideias com 70, que seria o primeiro grande evento, Copa do Mundo em cores e tal. Você tem razão, 72, Festa Nacional da UPA. Mas o ministro não era o Euclides. Na época da TV a cores, não. Quem era? Era um gaúcho, não. Era um gaúcho. Da Marinha, Estou falando das telecomunicações. Ministro Euclides Conde de Oliveira. Não? Era o Conde, exatamente. Que era comandante da Marinha. Euclides Conde de Oliveira. Ele não tinha um cabelo cortado que nem mariner, que nem fuzileiro. Porque naquela época bastava ser amigo do presidente para ser ministro, não precisava ter qualidade. Aliás, hoje mudou muito. Não vou discutir mais, não vou mais discutir televisão contigo. Não, era o Conde. Televisão é tua área, não vou discutir, não. Era o Conde. Era o Conde. E depois teve uma coisa engraçada, curiosa, até que não consta em nenhum livro, mas se um dia eu escrever algum livro de memórias e lapsos, que muita coisa a gente esquece, o Walter era de uma timidez absurda. E depois teve um jantar onde estava a Tônia Carreiro, o Francisco Coco, enfim. O Walter disse assim, eu não vou conseguir fazer discurso de jeito nenhum. Vai lá e fala alguma coisa. Eu digo, eu? Não, faz uma brincadeira qualquer. Eu nem sei o que eu falei, mas fiz uma brincadeira qualquer de falar das roupas da Norminha Cores, não sei o que eu falei, mas enfim. E aqui está Partido de Deus, Fé, Poder e Política. Editora Alaúde. Há quanto tempo você vem pesquisando para fazer esse livro? Esse livro, na verdade, ele é o segundo tomo da trilogia, que é A Revolução Impossível, Partido de Deus, que é, digamos, a partir da anistia e da redemocratização e a Constituinte, e o terceiro volume, que, enfim, eu vou começar a pesquisar, mas não agora, que eu estou terminando o trabalho, que é A Morte do Paraíso. Sigamos ser o segundo volume da trilogia. O que acontece, digamos, quer dizer, o que acontece a partir de 1985, quer dizer, a partir do momento da morte de Tancredo Neves, quer dizer, tinha-se feito um pacto político, um pacto social e econômico, não era o pacto da Moncloa. Isso você está falando do Tancredo. Não, Tancredo, quer dizer, a partir da morte de Tancredo, Jô, o pacto político, digamos, da redemocratização estilhaçou, perdeu-se. Quer dizer, perdeu-se o norte, perdeu-se o rumo, perdeu-se a bússola e tal, e de repente nós temos, digamos, um vácuo, e esse vácuo vem. José Sarney, o vice, assume, e caminhamos para a Assembleia Nacional Constituinte, que deveria não só modelar, forjar, mas como instituir um novo país democrático. Ferramentas democráticas, instituições democráticas, enfim, nós deveríamos ter uma república. Tanto é que, enfim, você lembra que nisso Tancredo teve, digamos, uma ousadia histórica, a nova república, você lembra? Com a morte dele acaba esse pacto e entramos numa zona de vácuo, que chega até a Constituinte. A Constituinte que deveria ter sido a ferramenta de construir um novo país democrático, consolidar as instituições e enfim, instituir a democracia plena no país. Com a morte de Tancredo, ela se estilhaça, ela se transforma num palco de candidaturas presidenciais e não chega a bom termo. Quer dizer, tudo o que está acontecendo, se nós pegarmos desde 1988, final da Constituinte, até agora, até o último escândalo, está tudo relacionado. Quer dizer, desde a falência da Constituinte, como processo democrático, como processo republicano, permite-se tudo. O que é uma coisa terrível quando você pensa nisso, porque outro dia eu vi imagens, que eu usei umas imagens no espetáculo lá da peça do Juca de Oliveira que eu dirigi,
as favas com os escrúpulos, que é a famosa frase do passarinho, eu vi imagens, usei imagens da Constituinte, do Ulisses assinando a Constituição, e eu me lembro que eu entrevistei, ele trouxe uma cópia para mim, e a gente estava tão emocionado, mas depois a gente foi vendo que eles foram encaixando tudo, inclusive coisas que obviamente não seriam realizadas, que iam depender de leis futuras, né? Como os 12% dos juros, da taxa de juros. Que o Gasparinho propôs. Mas isso até se explica, digamos, esse furor, digamos, constitucional, porque nós estávamos saindo do inferno. Não, eu acho, não, isso eu acho ótimo. Qual é o detalhe? Isso não é um problema da Constituinte de 88. Foi igual em 46, foi igual na de 67, na de 67 já é ditatorial, mas enfim, do processo constitucional brasileiro, qual é? As leis no Brasil não são auto-aplicáveis, Jô. As leis têm que ser auto-aplicáveis. As leis não valem se não tiver regulamentação. A partir da regulamentação, você dilui, desqualifica, enfraquece e tira, digamos, a força da lei. A lei não é auto-aplicável. Quer dizer, eu vou fazer uma blague horrorosa agora. Bom, eu me chamo Luiz Mir e você se chama José Eugênio Soares. Bom, mas esse nome só vale se estiver regulamentado. Não, eu me chamo Luiz Mir, por quê? Porque você tem do nascimento, porque eu sou Luiz Mir, você é o José Eugênio Soares, sem falsa intimidade, e eu me chamo José, quer dizer, agora não, ele só vai poder usar o nome José Eugênio Soares na situação tal, só vale na situação tal, quer dizer, a lei não é auto-aplicável. O que é, por exemplo? Então nós não somos um país de leis, nós somos um país de leis, nós somos um país de regulamentações. E quanto às cláusulas chamadas pétreas, como a cláusula da censura, porque nós sofremos tanto com isso, tanto a imprensa, quanto os escritores, quanto os artistas... Eu vi o manifesto que você fez, que tem várias menções, inclusive especificamente falando das manifestações artísticas. Em nenhum momento o que pode se falar, o que se diz é aconselhar para essa ou aquela idade. Agora, proibir não tem essa palavra. Né? A primeira questão é o seguinte, existe um axioma judaico que diz o seguinte, quem mata um homem, mata a humanidade. Quem processa um, processa todos, Jô. Se eu for processado, você vai ser processado, a Dileia vai ser processado, o fulano vai ser, quer dizer, vai ser todo mundo processado. Estou falando de Dileia como autora infantil. Sim, sim. Se alguém dissesse, o livro da Dileia não é bom para tal idade, suponhamos, né? Bom, então o que acontece é o seguinte, quer dizer, quem processa um, quem mata um, mata todos. Isso está na Torá, quer dizer, o fato não é você matar muito, pouco, não, é matar um, você mata a humanidade. Se processar Jô Soares, processa Luiz Mir, processa Ricardo, processa todo mundo. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que isso é outro, quer dizer, a gente pode colocar tudo isso num canal histórico que se chama a falência do processo de redemocratização brasileira. Isso por quê? Porque a fronteira pública e privada não existe, Jô. Se você pegar, bom, então cláusula pétrea, né, o direito, a imagem, a honra... E que não pode ser mexida. Isso. Agora, assim, vamos supor, então você é eleito presidente da República, você é empossado presidente da República, aí você vai assinar um decreto, vai assinar uma medida provisória tal, que mexe com a vida de 15 milhões de pessoas, aquele decreto, mas como é que está a tua vida privada? E se alguém chegar e dizer, esse decreto é ruim, esse decreto prejudica o povo, esse projeto é contra, digamos, o interesse nacional e tal. Agora, a fronteira entre o público e o privado, ela se arrasta nos tribunais. Se você pegar os processos contra autores, escritores, artistas, jornalistas e tal, e eu te falo isso como historiador, quer dizer, alguns são risíveis. Eles são risíveis, outros são absolutamente inaceitáveis. Por quê? Porque o poder, entendeu? Ele não admite nem uma crítica suave, nem uma crítica aguda, nenhuma crítica. Ou contestação. Não, crítica, que é uma herança. Ou opiniões diversas. Então, o que nós estamos assistindo hoje? Quer dizer, tenta-se de novo construir uma história oficial, essa história oficial é absolutamente fake, absolutamente falsa, e utiliza-se instrumentos para quê? Bom, vou te dar um exemplo, por exemplo, até porque eu assisti a entrevista, processar Arnaldo Jabor. Não, o Jabor é um cronista de costume, está fazendo, né? Não tem o menor sentido. Agora, me parece que há já um recuo em relação a esse processo. Não, mas você não pode processar. Você pode processar, digamos, se eu te atribuir um crime, dizer, bom, às 10 horas da noite, ele com uma pistola 45, número tal, e estava alcoolizado, né, deu um tiro
e matou uma pessoa. Então está acusando um crime. Você vai dizer, primeiro, não uso 45, não bebo e, além do mais, não estava lá. É lógico, não é. Agora, se alguém chegar, por exemplo, se alguém chegar, por exemplo, e fizer uma crítica, vamos supor, fizer uma crítica a mim, porque o livro devia ter tal ou tal abordagem, tal, vou processar ele, não, eu vou dizer assim, você é um idiota, leu o livro e não entendeu. Entendeu? Mas agora, o que você não pode, eu quero só dizer uma coisa, digamos, que me revolta. Não se pode condenar ideias, não se pode condenar opiniões. Você pode condenar o que seja, digamos, realmente crime, mas não ideias. Mas não ideias. Agora vamos voltar aqui ao Partido de Deus. Vamos. Desde quando você marca ou registra essa influência da Igreja Católica? O Partido dos Trabalhadores, /CUT, é um produto da Igreja Católica, mas eu preferia usar, ao invés de usar a Igreja Católica, usar a CNBB. Mas antes disso não tem influência da... Tem o PT, quer dizer... Não, digo antes do PT. Não tem influência da Igreja Católica O Estado religioso católico na política brasileira? Não, ele atua como Estado religioso desde o primeiro passo de Cabral na Nova Terra. O Deus de Roma desembarcou com Cabral nunca mais voltou, você sabe, e o Deus de Roma ficou. Quer dizer, o PT/CUT é um projeto anacrônico, é um projeto messiânico, que é herdeiro da Ação Católica de 1935, que é precedido, quer dizer, a Ação Católica... De 1935. O PT é velho, o PT é anacrônico. Quando vem os partidos democratas cristãos, na pós-guerra, enfim, acaba... Com o Concílio Vaticano II, em 62 e 65, diante da crise, da perda de fiéis, da secularização, da razão, quer dizer, a civilização avançando, a Igreja faz o Concílio Vaticano II, que é um concílio de sobrevivência, né? Temos que nos comunicar com a sociedade, temos que falar a linguagem. E sai a ordem de que os movimentos sociais católicos ou vinculados tenham uma atuação política. É no Concílio Vaticano II. Isso, depois chegamos à Conferência de Medellín, Teologia da Libertação. No Brasil... Quer dizer, o Estado religioso católico sempre foi um Estado, digamos que funcionou dentro do Estado brasileiro, foi beneficiado pelo Estado brasileiro. A primeira quebra é com a proclamação da República, a separação. Né? Agora, se você pegar a história brasileira e a história do catolicismo, a história de Roma, a história da Igreja Católica, é uma história, não é paralela, é uma história orgânica. O catolicismo sempre esteve dentro do Estado. Agora, Luiz, me explica uma coisa. Então, o Lula foi reeleito. A não eleição de 2006, você está falando? Não houve eleição. Como não houve eleição? Não houve eleição. Historicamente, daqui a 30, 40, 50 anos, o que aconteceu? Esse processo que eu tinha mencionado antes, Jô, o processo de recomendação vem falindo, vem se dissolvendo, vem se quebrando, que a gente chama de instituições republicanas, cujo marco maior é a crise do mensalão. Aí trincaram as fundações da República. Ok. A crise do mensalão, se você pegar, digamos, a crise do mensalão, qual é o desfecho dela? O desfecho dela é, o parlamento teria que fazer um araquiri, ou seja, teriam que caçar 40 ou 50 deputados envolvidos. Teria que fazer o impeachment do presidente Luiz Inácio da Silva e convocar eleições gerais. Primeiro, os beneficiários diretos do processo de impeachment não estavam preparados. Que era o PCdoB e a oposição. Não interessava a eles naquele momento. Suspende o impeachment. Eles achavam que eles poderiam sangrar, lembra da expressão? Sangrar, digamos, o petismo, sangrar o presidente Luiz Inácio da Silva, até as eleições. Só que o PSDB, quer dizer, e as forças agregadas a ele, enfim, os liberais e tal, o PSDB achou que ganharia 2006. Será que achou mesmo? Achou que ganharia 2006. Só que veio um detalhe. O PSDB é um partido extremamente feliz, você viu, né? Tem um candidato em cada sala, né? Se você for na sede do PSDB, tem um candidato aqui, um candidato ali, no jardim, na entrada e tal. É o partido das... O que acontece? O presidente, quer dizer, o petismo e parte, porque a Igreja Católica, digamos, avisa, digamos, ao PT e ao presidente Luiz Inácio da Silva, estamos desembarcando do projeto, porque, assim, com o mensalão, com a crise, a Igreja Católica perde o quê? Perde o discurso da honestidade cristã, lembra? Eles eram proprietários, eles eram donos do discurso do bem. Nós somos o bem, nós somos a nova política. Mas aí a Igreja Católica já não está tão vinculada ao PT, está? Na hora que ocorre o mensalão, por exemplo,
Está vinculada. O mensalão, digamos, quer dizer, o mensalão pega, digamos, a CNBB, digamos, coloca a CNBB na maior crise orgânica interna, que inclusive exigiu a visita do Papa. O Papa veio como bombeiro para apagar o incêndio, nós podemos tocar nisso depois. Quer dizer, a crise do mensalão retira o discurso da Igreja Católica, da CNBB, de honestidade cristã, nós somos os puros, nós somos os melhores e tal e tal. E o PT começa a desembarcar. Agora, se você diz o seguinte, aí parte do médio e baixo clero aposta, não, o projeto do PT ainda pode ser salvo. Podemos reverter isso e tal. E a alta hierarquia não sai. A alta hierarquia se retira. Aí tem a Assembleia de Itaici, a 41ª, depois a 43ª, onde foi dramático, né? Foi dramático, né? Porque isso é uma coisa para um Estado laico absolutamente inadmissível. Colocaram o presidente da República, o chefe de Estado, o chefe do governo, sentado numa mesa e passou por uma sabatina de 10 bispos. 10 bispos. Isso, como Estado laico e republicano, é absolutamente inadmissível. Quer dizer, o presidente da República não pode prestar contas a um Estado religioso estrangeiro, como é o caso, digamos, da CNBB. A CNBB representa um Estado estrangeiro. O Estado Vaticano é um Estado, tem assento na ONU, na OIT e tal, claro, não é perfeito. Então, o que nós temos? Aí a Igreja, digamos, a Igreja tenta desembarcar do projeto PT, inventa, digamos, um mutirão pelo Novo Brasil, a semana, na verdade, é uma tentativa de rearticular os movimentos sociais, tem uma crise brutal, e dessa crise brutal, isso aí. Mas em 2006, ainda o Béchio, saiu aquele manifesto de padres e freiras e monges e agregados, achegados e tal, que ainda dizem, não, ainda vamos votar no PT, o PT ainda é hipótese e tal e tal. Mas ocorre o desembarque da hierarquia na Conferência de Itaici, na 43ª, que é quando, digamos, a Igreja Católica diz, sai. Mas essa crise arrasta a CNBB. E ela bate as portas em Roma. Por quê? Porque o Quinto Celan, isso que nós estamos vendo, me interrompe a hora que você quiser. Não, tô... No Quinto Celan, na Conferência Episcopal Latino-Americana, é onde deveria ter sido apresentado o grande projeto. Qual é o grande projeto? É o projeto petista católico. A redenção do Brasil, a salvação dos miseráveis, enfim, o paraíso. Com a crise do mensalão, o PT é um partido, você diz assim, mas o PT teve uma grande votação, mas é um partido fantasma. Quer dizer, o PT original se dissolveu. Eles vão ter que encontrar uma saída, uma fórmula e tal. Bom, e o Quinto Celan, Conferência Episcopal Latino-Americana, deveria ter sido o grande palco para que o modelo petista católico brasileiro, reformista, redentor, né, serviço como modelo latino-americano, como modelo para o terceiro mundo, e tudo isso veio abaixo. E a CNBB entrou numa crise de uma brutalidade e tal. Nesse meio tempo, Roma, que já tinha, estava acompanhando a crise e tal, nesse meio tempo chega a seguinte conclusão, tem que trazer o Papa para arrumar a casa. Você acha, mas isso não é um pouco uma teoria meio conspiratória ou não? Você acha que o Papa veio para... Veio, Dom Odilo, quer dizer, Odilo Scher, quer dizer, a hierarquia achava que teria que haver, por dois motivos básicos. A ida de Dom Cláudio Umes, o que eu estou te falando são dados, fatos. Sim, claro. Né? Mas só para me entender, e acho que a tua preocupação, digamos, é até me dar um gancho para dizer uma coisa. O que vocês acham que Dom Cláudio Umes, ou Cláudio Umes, que era o arcebispo de São Paulo, foi fazer em Roma? Isso é o que se chama cair para cima. Porque, assim, o baixo e o médio clero, alguns dizem que é parte da máquina, que ainda controla, que era herdeira de Paulo Evaristo Arns, outros dizem, mas ele não foi aceito. Ele não foi aceito pela máquina da arquidiocese. Ele foi contestado. A quantidade de cartas, documentos, de que ele estava, enfim, atrasando e tal. O que na verdade, digamos o seguinte, esse setor dito progressista da Igreja Católica, do Episcopado, médio e baixo clero e alto clero, acredita que o modelo universal para retomar a hegemonia, o monopólio religioso católico, é um modelo, é um modelo brasileiro. Ainda é o modelo da TDL. Gente, eu conversei aqui com o Luiz Mir, lançando Partido de Deus. Comprem o livro. Isso. Fé, Poder e Política, pela editora Alaúde. Esse é o terceiro livro? Esse é o quinto. Não, digo, que trata especificamente da história recente, é o terceiro. Terceiro, desculpa. Luiz, brigadíssimo pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta.